palavra que vem nessa abordagem que não traz para a gente falar, esse termo usado dos meios que se façam para ser justificados para que o fim seja realizado, essa é uma palavra que foi usada lá na Idade Média, quando dá a interpretação de quem leu um escrito, O Príncipe de Maquiavel, para dizer que o que ele escreveu, dizendo que para ser um rei, para ser um príncipe, para governar, não importava a maneira de que governasse, mas que tivesse o governo, que tivesse o domínio sobre o seu povo. Que se fosse através da guerra, se fosse através de acordos com outras nações, se fosse através do trabalho, se fosse através da diplomacia, se fosse através da ética, se fosse através da moral ou das leis constituídas dentro do principado, não importava conforme elas acontecessem, mas importava o fim dela que fosse realizado. Então, na sistemática do pensamento maquiavélico, de Maquiavel, que os tradutores trouxeram na época, na Idade Média, mesmo que na época o Estado, na ocasião, estava sofrendo alguns problemas sociais, ideológicos e políticos, ele traz isso no pensamento de momento, de ocasião, que para o entendimento, para que um povo fosse melhor, para o Estado, não importava se fosse boas maneiras que se fizessem, se fosse más maneiras que se fizessem, se fosse coisas boas que se produzissem, ou se fosse coisas más que se produzissem, mas que o resultado dela fosse bom para a coletividade, para o Estado. Importasse que as pessoas que estavam dentro daquele grupo fossem contempladas, não importando como fossem contempladas. Se dentro do processo fosse lícito ou ilícito, não caberia. Isso não estava no mérito da questão do julgamento. Então, quando nós trazemos hoje para os dias de hoje, nós observamos que não importa se vem um recurso para o Rio Grande do Sul, não importa se vem um recurso para a Terra de Areia, importa que venha. Os meios a qual esse recurso venha, não importa. Nós, quando cristão e já pacificados, vivendo em amor, vivendo em transparência, uma vida regada, cheia de problemas, correlacionado com pessoas, ou com a sociedade, ou com o meio político, a gente observando tudo que está acontecendo, para nós importa sim a procedência, de onde vem. Porque todo esse recurso que vem é um dinheiro que já foi captado dos impostos, que cada um trabalhador paga, e cada um arrecada, paga, contribui, e é devolvido de uma forma, de volta para nós. Agora, quando alguém compra um produto, que leva vantagem num produto, aparece uma máquina de cortar grama com preço de bagatela muito baixo do valor, a metade do valor de mercado alguém te oferece. Tu quer saber a procedência ou não? Tem nota fiscal de onde é que veio? Como é que veio esse produto para ti, para te vender para mim? Eu vou pagar metade do preço, sendo que na loja vale tanto. Ele sendo zero bala. O meu fim era preciso ter aquela máquina, mas o meio a qual me chegou não foi certo. Não justifica. Então está no critério nosso de avaliar como é que chegou o momento dessa finalidade, o que aconteceu durante o período do processo, dos meios que fez com que chegasse até aqui. Então o que Paulo está dizendo aqui em Atos 16, que agora eu vou ler, depois vou complementar com outra parte do outro escrito. Ele começa ali até, a verdade, na segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo, que acompanham ele, começa no capítulo 15, no versículo 40 e 41, que é 2 versículos antes do 16. E depois nós vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 21 a seguir. Mas nesse aqui diz assim:
E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou em Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-os, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pela cidade, lhes entregavam para serem observados os decretos de que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Tínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Eu só complementei o versículo até o 8 aqui, porque para não ficar fora do contexto da iniciação dos que foram lidos antes. Aí nós temos o concílio que é realizado em Jerusalém, no capítulo 11, versículo 20, alguma coisa ali, fala que pela primeira vez naquela reunião que tem, naquela reunião que existe, que acontece, que Paulo está junto, Paulo está chegando, é um crente novo, é um convertido novo. A primeira manifestação é chamada cristão. A palavra cristão aparece aqui, os cristãos. Quer dizer que eles estavam no caminho de Cristo, os cristãos.